Ele estava presente, estava atencioso, estava fazendo planos, estava te fazendo sentir que aquilo era real. E do nada, o silêncio. Sem briga, sem explicação, sem nem ao menos uma mensagem de despedida. Ele simplesmente sumiu. E você ficou ali, olhando para a tela do celular, tentando entender o que aconteceu, o que você fez, o que poderia ter sido diferente. Hoje eu vim te explicar uma coisa que a maioria dos vídeos sobre esse assunto nunca te conta. O porquê. Por que homens fazem isso? O que está acontecendo do lado deles quando eles desaparecem? E o que o comportamento dele revela sobre o mundo em que a gente está vivendo hoje? Porque o ghosting não surgiu do nada, e entender isso vai mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. E eu preciso te contar algo que aconteceu comigo, uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, e que quando eu entendi, mudou tudo. Mas isso eu te conto daqui a pouco. Agora, antes de eu entrar de cabeça no conteúdo, eu quero ter certeza de uma coisa, que você vai conseguir acompanhar tudo que vem por aí. Se você ainda não está inscrita no canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque os vídeos que eu trago aqui são uma sequência, são uma conversa que vai crescendo. E se você perder um, você perde um pedaço do caminho. E deixa o like nesse vídeo agora, porque é o like que diz pro YouTube que esse conteúdo merece chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso hoje. Antes de a gente falar sobre o ghosting em si, eu preciso te contar uma coisa sobre como os homens processam o desconforto emocional. Porque sem entender isso, a explicação não faz sentido completo. A gente, mulheres, fomos criadas num ambiente onde falar sobre o que sente é natural. Desde pequenas, a gente aprende a nomear as emoções, a conversar sobre o que está acontecendo dentro da gente, a buscar conexão quando algo dói. Quando um relacionamento não está indo bem, o nosso instinto é falar. É sentar, é olhar nos olhos, é ter a conversa difícil, por mais que doa. Os homens, na maioria dos casos, foram criados de um jeito completamente diferente. Desde pequenos, a mensagem que eles recebem é: segura, não chora, resolve sozinho, não precisa falar sobre isso. E essa mensagem, repetida durante anos, cria adultos que simplesmente não desenvolveram as ferramentas emocionais para lidar com conversas difíceis dentro de um relacionamento. Não estou dizendo isso para defender o comportamento deles. Estou dizendo porque você precisa entender que quando um homem some sem explicação, na maioria das vezes, ele não está sendo cruel de forma calculada. Ele está sendo covarde de forma aprendida. Existe uma diferença importante entre esses dois lugares. E olha, eu sei que essa distinção pode parecer pequena quando você está no meio da dor. Quando você está olhando para o celular esperando uma mensagem que não vem, pouco importa se ele é cruel ou covarde, porque o resultado é o mesmo. Você está sofrendo. Mas entender de onde vem esse comportamento é o que vai te impedir de passar os próximos meses tentando encontrar uma lógica que simplesmente não existe. Porque aqui está uma verdade que ninguém te conta. O ghosting, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você. Ele tem tudo a ver com a incapacidade dele de lidar com o próprio desconforto emocional. E quando você internaliza isso de verdade, a pergunta deixa de ser: o que eu fiz de errado? E passa a ser: o que esse comportamento me diz sobre quem ele é? E é exatamente aí que a conversa começa a ficar interessante. Você lembra como as coisas eram antes da internet? Antes dos aplicativos, antes das redes sociais, antes de a gente poder conhecer alguém novo a qualquer hora do dia com um simples deslize na tela? De certa forma, tudo parecia mais direto. Você conhecia alguém, você desenvolvia uma conexão com aquela pessoa, e quando as coisas não funcionavam, você tinha uma conversa. Porque não tinha para onde correr, porque o mundo era menor, e as consequências de sumir sem explicação eram muito mais visíveis e muito mais reais. Hoje o mundo mudou. E eu não estou dizendo que mudou para pior em tudo, não. Mas em algumas coisas específicas, a internet criou um efeito que eu acho muito importante a gente entender. Eu gosto de chamar esse efeito de o efeito aplicativo. Os aplicativos de relacionamento e as redes sociais de forma geral criaram uma ilusão muito perigosa, a ilusão da abundância infinita. É como se sempre existisse alguém novo a um clique de distância. Sempre uma opção nova, sempre um perfil novo, sempre uma possibilidade nova. E quando a mente humana percebe que existe abundância infinita, ela começa, muitas vezes sem perceber, a tratar as pessoas como descartáveis. Parece uma coisa muito fria de dizer, mas psicologicamente isso faz todo o sentido. Quando você acha que tem infinitas opções,
O custo de perder uma delas parece baixo. Então, quando surge o desconforto, quando a conversa fica difícil, quando o relacionamento exige algo que essa pessoa não está disposta a entregar, a saída mais fácil não é conversar. A saída mais fácil é sumir e abrir o aplicativo de novo. E tem outro fator que piora tudo isso. Muitas pessoas hoje simplesmente não foram ensinadas a comunicar o fim do interesse. Não aprenderam a dizer, olha, eu não quero mais continuar com isso. Não desenvolveram a habilidade de ter uma conversa desconfortável com respeito e com clareza. A comunicação digital criou uma geração inteira de pessoas que sabem mandar mensagem, mas não sabem ter uma conversa de verdade. Então, para essas pessoas, sumir parece não só mais fácil, mas quase natural. Elas evitam o desconforto, evitam a reação da outra pessoa, evitam o peso emocional de uma despedida e saem pela porta dos fundos sem olhar para trás. Eu vou ser muito direta aqui. Isso é uma fuga. É uma fuga covarde, é uma fuga imatura, e é uma fuga que diz muito sobre o nível de responsabilidade emocional dessa pessoa. Um homem que some sem explicação não está apenas sendo inconveniente. Ele está mostrando, de forma muito clara, como ele lida com as próprias responsabilidades dentro de um relacionamento. E essa informação, por mais que doa receber dessa forma, é uma das mais valiosas que ele poderia te dar. Porque pensa comigo, você preferiria descobrir isso agora, depois de semanas ou meses, ou descobrir daqui a anos, depois de ter construído uma vida inteira com alguém que, na primeira vez que o relacionamento exigisse uma conversa difícil, simplesmente desapareceria? O ghosting dói, mas ele também poupa. E quando você consegue enxergar dessa forma, a dor não some, mas ela começa a ter um significado diferente. Agora eu preciso te falar sobre algo que pode ser um pouco desconfortável de ouvir. Não porque seja uma crítica, não. Mas porque é uma verdade que, quando você consegue encarar de frente, muda completamente a forma como você entra em relacionamentos a partir de agora. Na maioria dos casos de ghosting, os sinais estavam lá. Não todos, não sempre de forma óbvia, mas estavam. E a gente não viu, ouviu e escolheu não ver, porque estava investida. Porque quando a gente se envolve emocionalmente com alguém, o nosso cérebro começa a fazer algo muito interessante. Ele começa a preencher as lacunas. Onde existe inconsistência, a gente cria uma explicação. Onde existe distância, a gente cria uma justificativa. Onde existe um sinal de alerta, a gente cria uma história que faz aquele sinal parecer menos importante do que ele é. E eu sei disso porque eu já fiz isso. Eu já ignorei inconsistências porque não queria abrir mão do que eu estava sentindo. Já criei justificativas para comportamentos que, olhando para trás, eram sinais claros de que aquela pessoa não estava disposta a oferecer o que eu precisava. E só entendi isso depois, quando a dor já tinha chegado. Então, o que são esses sinais? O primeiro deles é a forma como a pessoa lida com o desconforto dentro da conversa. Presta atenção nisso. Quando surge um assunto mais difícil, quando você toca em algo que exige uma resposta honesta, o que essa pessoa faz? Ela muda de assunto? Ela desvia? Ela responde de forma vaga e logo tenta levar a conversa para outro lugar? Esse comportamento, quando acontece de forma repetida, é um sinal muito claro de como essa pessoa vai lidar com os conflitos dentro de um relacionamento. E conflitos existem em todo relacionamento. A questão não é se eles vão aparecer, é se a pessoa do seu lado tem maturidade para enfrentá-los. O segundo sinal é a inconsistência entre o que ela fala e o que ela faz. Palavras são fáceis. Qualquer pessoa consegue dizer as coisas certas no momento certo. O que revela o caráter de alguém é a consistência entre o que ela promete e o que ela entrega. Quando existe uma distância grande entre essas duas coisas, quando a pessoa fala muito e faz pouco, quando os planos que ela menciona nunca se concretizam, quando a presença dela é intensa em alguns momentos e completamente ausente em outros, isso não é mistério. Isso é um padrão. E padrões não mentem. O terceiro sinal é o mais sutil de todos, e é o que a maioria das mulheres ignora porque parece pequeno demais para importar. É a sensação de que você está sempre sendo a pessoa que inicia. Você que manda a primeira mensagem. Você que sugere o próximo encontro. Você que mantém a conversa viva. E quando você para de iniciar, a comunicação simplesmente para. Esse desequilíbrio, quando existe de forma consistente, diz uma coisa muito clara. O interesse do lado dele não é igual ao seu, e um relacionamento que começa com esse desequilíbrio dificilmente vai encontrar equilíbrio mais pra frente. Agora,
E aqui está a parte mais importante do que eu estou te dizendo. Perceber esses sinais não é sobre se culpar por não ter visto antes. Não é sobre se punir por ter ignorado o que estava na sua frente. É sobre aprender. É sobre desenvolver uma leitura mais apurada das situações para que, da próxima vez, você consiga tomar decisões com mais informação e menos ilusão. Não porque você vai fechar o coração, não, mas porque você vai aprender a sentir sem se perder completamente. Existe uma diferença enorme entre se envolver com alguém e se dissolver dentro dessa pessoa. E essa diferença começa a ser construída quando você aprende a manter os olhos abertos, mesmo quando o coração está acelerado. E sabe o que é interessante? Que essa parte do processo que eu estou te explicando agora é exatamente o que a maioria das mulheres pula. Elas querem ir direto para o relacionamento sem antes fazer esse trabalho interno. E é aí que o ciclo continua. Se você não quer mais pular essa etapa, eu criei um material que vai te guiar por ela com cuidado. O Método Marina é um e-book com 5 passos práticos para você sair do ciclo de relacionamentos errados e construir o amor que você merece. Cada passo é uma camada mais profunda de autoconhecimento que vai mudar não só como você escolhe, mas como você age dentro de um relacionamento. Não é um conteúdo qualquer, não. É um guia escrito com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi e com os mesmos passos que eu usei para mudar a qualidade dos relacionamentos na minha própria vida. Se isso faz sentido para você, o link está aqui na descrição. Dá uma olhada quando terminar o vídeo. Então, a gente chegou na parte que eu considero a mais importante de tudo que eu te falei hoje. Porque entender o ghosting, entender o efeito aplicativo, entender os sinais que estavam lá, tudo isso é fundamental. Mas conhecimento sem ação não transforma nada. E eu não vim aqui só para te explicar o que aconteceu. Eu vim para te ajudar a decidir o que você vai fazer a partir de agora. A primeira coisa que eu preciso te dizer é a seguinte: quando não há resposta, a resposta já foi dada. Eu sei que essa frase pode doer. Eu sei que uma parte de você ainda quer acreditar que existe uma explicação razoável, que ele está passando por algo difícil, que ele vai voltar quando estiver pronto. E talvez até exista uma explicação, mas uma pessoa que te respeita, uma pessoa que genuinamente se importa com o que você está sentindo, não deixa você no silêncio. Ela encontra uma forma de se comunicar, por mais difícil que seja a conversa. O silêncio, quando escolhido de forma deliberada, é uma comunicação. E você merece ouvir o que ele está dizendo. A segunda coisa é sobre o corte digital. E eu sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas eu preciso ser honesta com você. Continuar acompanhando as histórias dele, continuar vendo o que ele está fazendo, continuar deixando que a vida dele apareça na sua tela todos os dias, é como tentar curar uma ferida enquanto continua arranhando ela. A ferida nunca vai sarar. Não estou falando para bloquear com raiva, não. Estou falando para criar uma distância digital que permita que a distância emocional também aconteça. Porque o seu cérebro não consegue começar a soltar algo que continua aparecendo na sua frente todos os dias. A terceira coisa, e essa é a que mais importa, é sobre não abandonar quem você é no meio desse processo. Eu recebi uma mensagem de uma ouvinte que vou chamar de Camila, que me contou que quando o homem com quem ela estava sumiu, ela percebeu que tinha passado os últimos meses deixando de lado as próprias rotinas, os próprios amigos, as próprias vontades, para estar disponível para ele. E quando ele foi embora, ela olhou para a própria vida e não se reconheceu. Ela tinha se apagado aos poucos, e nem tinha percebido quando isso tinha começado. Isso que a Camila viveu não é raro. É muito mais comum do que a gente admite. Porque quando a gente se envolve emocionalmente com alguém, existe uma tendência natural de reorganizar a própria vida em torno dessa pessoa. E quando essa pessoa vai embora, a gente fica sem saber muito bem onde está o próprio chão. Um relacionamento saudável não apaga quem você é. Ele soma a sua vida. Ele não substitui a sua vida. E a melhor coisa que você pode fazer agora, hoje, nesse momento, é voltar para si mesma. Retomar as rotinas que você abandonou. Ligar para as amigas que você foi deixando de lado. Voltar para as atividades que te fazem bem. Não como uma estratégia para chamar a atenção dele, não. Mas porque a sua vida, a sua energia e o seu bem-estar merecem ser a sua prioridade, independente do que qualquer homem decide fazer ou deixar de fazer. E a quarta coisa, a mais libertadora de todas, é aprender a enxergar o ghosting pelo que ele realmente é, uma informação sobre o caráter dele, não sobre o seu valor. Um homem que some sem explicação não está te dizendo que você não é suficiente.
Ele está te mostrando que ele não tem a maturidade emocional necessária para oferecer o que um relacionamento de verdade exige. E essa informação chegou até você agora, antes de você ter investido ainda mais de si mesma numa pessoa que não estava à altura do que você merece. Eu ouvi uma vez uma frase que ficou comigo por muito tempo. Uma ouvinte que vou chamar de Fernanda me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Marina, quando ele sumiu, eu fiquei destruída. Mas alguns meses depois, quando eu já estava mais inteira, eu olhei para trás e pensei: ainda bem. Ainda bem que ele mostrou quem era antes. Ainda bem que eu tive a chance de sair dessa situação com muito mais de mim mesma intacta do que se eu tivesse ficado. A Fernanda terminou essa mensagem com uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: hoje eu sou grata pelo sumiço. E eu entendo completamente o que ela quis dizer. Porque no final das contas, cada pessoa que não fica é uma pessoa que abre espaço. Espaço para alguém que vai aparecer, que vai ficar, que vai te dar o respeito de uma conversa honesta mesmo quando as coisas ficam difíceis. E enquanto esse alguém não chega, você tem a si mesma. E isso, quando você aprende a valorizar de verdade, é mais do que suficiente. Eu quero terminar esse vídeo te dizendo algo que eu precisei ouvir numa época em que estava exatamente onde talvez você esteja agora. Eu já passei por isso. Já fiquei olhando para o celular esperando uma mensagem que não veio. Já construí teorias, já revirei conversas, já fiquei acordada de madrugada tentando entender o que eu tinha feito de errado. E sabe o que eu descobri depois de muito tempo, de muita dor e de muito trabalho interno? Que eu não tinha feito nada de errado. Que o sumiço dele não dizia nada sobre quem eu era. Ele dizia tudo sobre quem ele era. E hoje, olhando para trás, eu entendo que cada homem que sumiu da minha vida foi, à sua maneira, um presente. Não porque não doeu, porque doeu muito. Mas porque cada sumiço me ensinou algo sobre mim mesma que eu não teria aprendido de outra forma. Me ensinou sobre os sinais que eu estava ignorando. Me ensinou sobre as partes de mim que eu estava apagando para caber dentro de um relacionamento que nunca foi feito para mim. Me ensinou, acima de tudo, que eu era capaz de atravessar a dor e sair do outro lado mais inteira do que entrei. E é isso que eu quero para você. Não que a dor suma hoje, porque ela não vai sumir hoje. Mas que você consiga enxergar essa situação pelo que ela realmente é. Uma revelação de caráter. Uma informação valiosa que chegou até você no momento certo. Uma porta que fechou para que outra, a certa, possa abrir. Você merece um amor que apareça, que fique, que te dê o respeito de uma conversa honesta mesmo quando as coisas não dão certo. Você merece alguém que, mesmo na hora de ir embora, te trate com a dignidade que você merece. E enquanto esse amor não chega, você tem a si mesma. E a mulher que aprende a se bastar, a mulher que para de depender de explicações externas para encontrar a própria paz, essa mulher para de ser abalada por sumiços. Não porque ela fechou o coração, não. Mas porque ela construiu uma base dentro de si mesma que nenhum comportamento masculino consegue derrubar. E de verdade, que bom que ele sumiu. Porque agora o caminho está livre. Você ficou até o final. E isso diz muito sobre você. Diz que você está disposta a olhar para dentro, mesmo quando dói. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Para quem quer continuar essa jornada com mais profundidade, eu escrevi o Método Marina. São 5 passos para sair do ciclo de relacionamentos errados e construir o amor que você merece, de verdade. Não é um conteúdo qualquer, não. É o meu trabalho mais honesto, escrito para a mulher que está exatamente onde você está agora. O link está na descrição. Se fizer sentido para você, vai lá. E agora me conta uma coisa nos comentários. Se você pudesse mudar uma coisa na forma como você se relaciona a partir de hoje, o que seria? Escreve aqui embaixo. Porque quando você coloca isso em palavras, você está fazendo um compromisso com você mesma. E esse compromisso tem mais poder do que você imagina. Se você ainda não está inscrita no Confessionário da Marina, se inscreve agora. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso, mas que talvez nunca fosse buscar sozinha. Às vezes a gente é o sinal que alguém estava esperando. Te vejo no próximo.